Como que eu fiz para desenvolver habilidades com as ferramentas digitais? Vamos lá. Muitas pessoas hoje têm dificuldades para usar o computador, usar smartphone, usar a internet, usar as redes sociais. E quando eu digo que pessoas estão tendo dificuldades, eu estou me referindo a pessoas que muitas vezes já são profissionais, já são advogados, juízes ou engenheiros, arquitetos, nutricionistas e assim em diante. Então, pessoas que já são formadas, já estão desenvolvendo a carreira. Não estou falando de pessoas que são mais jovens, que estão começando alguma coisa, ou começando a desenvolver habilidade. Não, às vezes a pessoa está até participando de uma faculdade e ela não consegue montar uma apresentação, um documento acadêmico, ou no trabalho ela não consegue mexer com uma planilha, não consegue mexer com um relatório. Então, habilidades básicas com ferramentas digitais. São importantes em qualquer nível da carreira e em qualquer nível da formação acadêmica da pessoa. E como é que foi que eu fiz para que isso fizesse parte naturalmente da minha vida e que eu, na maioria das vezes, aparentasse não ter tido dificuldade com essas ferramentas digitais? Quando na verdade eu tive muita dificuldade sim. Mas o que que mudou para mim, que hoje eu domino qualquer ferramenta digital que vier até mim, e muitas pessoas que não dominam. Então, assim, tudo começou lá no começo da minha adolescência, quando eu jogava um jogo chamado Ragnarok. E eu queria muito jogar aquele jogo, eu era um menino ainda, né. Então eu queria jogar videogame, queria jogar no computador, e eu tinha amigos que jogavam aquele jogo, e o meu computador não era assim tão forte. E como o meu computador não era assim tão forte, eu acreditava que aquele joguinho lá, ele não podia funcionar no meu computador. Aí eu falei: "Não, eu vou dar um jeito de fazer ele funcionar, porque eu não tenho condição de ter um computador melhor, então eu vou dar um jeito de fazer ele funcionar". E aí, a solução para o problema que dava na tela lá, dava um erro, né, na hora que eu ia abrir o jogo, não aparecia na tela. E eu ficava: "Meu Deus, como é que eu vou fazer para isso aqui funcionar?". Eu lembro que o jogo ele tinha que atualizar antes de começar o jogo, e ele não atualizava, ele não aceitava atualização de jeito nenhum. E aí eu comecei a pesquisar, e aquela solução não estava disponível, estava muito difícil de achar a solução. E eu falei: "Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem jogar o jogo". Eu passei mais de uma semana batendo a cabeça, procurando na internet como que resolvia aquilo. E era mais ou menos 2008, e as soluções elas não estavam, assim, tão presentes na internet, 2007, 2008. Porque não tinha tanta gente usando a internet como tem hoje. Era bastante gente, mas comparado a hoje não era nada. E aí eu tive que procurar em inglês. Então fui procurando muita coisa em inglês, eu não achava. Entrei em fóruns, comunidades, entrei em todo tipo de lugar que tem na internet para procurar a solução para aquele problema. E eu comecei a acreditar mesmo que o problema estava no meu computador. Eu sei que eu mesmo, mexendo no meu computador, mesmo depois de muito tempo pesquisando, eu achei a solução dentro do meu computador. E eu lembro que era uma coisa tão simples, que era clicar em um lugar muito rapidinho ali e era para minha atualização. E aí o que que mudou isso para mim e o que que isso tem a ver com o meu desenvolvimento com as ferramentas digitais? Isso aí foi uma coisa que liberou em mim a capacidade de pesquisar e fazer pesquisas avançadas. Isso foi uma habilidade paralela, indireta, que veio com um problema que eu tive. E como eu comecei a fazer pesquisas avançadas, eu comecei a aprender a resolver problemas ainda mais profundos e mais complexos do que aquele que eu tinha com o joguinho lá. E aí eu falei: "Nossa, eu consigo resolver coisa muito mais complicada do que eu estava esse problema não era tão complicado, e eu consigo resolver coisas muito mais complicadas, né". E aí eu falei: "Não, então espera aí, então eu vou ver se eu consigo aprender a formatar computador e ver coisas mais ainda profundas, né". Eu me lembro que eu nunca tinha visto como que era a formatação do computador, para mim era uma coisa muito complicada, muito fora do que é possível para mim. E aí eu tinha um primo meu que ele fazia um curso, né, e eu falei para o meu primo um curso de informática e meu pai eu não podia pagar um curso daquele para mim, né. Eu falei para o meu primo: "Pede para o professor, pergunta para ele se eu posso ver uma aula um dia". E aí calhou de justamente o dia que ele deixou eu ver a aula, era uma aula sobre formatação. E eu fui lá, falei: "Não, eu vou lá você ver essa aula". Eu cheguei lá, não entendi nada, porque não eu não tinha o conhecimento necessário para entender o que o professor estava falando ali, né. Eu no começo do curso, aquilo lá já era uma aula no meio do curso. E eu falei: "Não, beleza, mas eu vou prestar muita atenção, vou tentar gravar as telas que tá aparecendo, o que é que tá acontecendo aqui, né". Eu gravei alguma coisa ou outra que ele falou, mas eu não entendi. E aí eu falei: "Tá, um dia eu vou voltar e vou fazer esse curso aqui". E aí, mesmo depois de algum tempo eu voltei lá, mas não consegui manter o curso, né, não consegui pagar o curso, não tinha dinheiro. Eu sei que eu fui testar a formatação por conta, né, na minha casa, no meu próprio computador.
E não foi difícil, né, eu consegui fazer, deu certo, né, eu usei minha habilidade de pesquisa para conseguir, e aí eu fui e consegui formatar meu computador. Isso aí era mais ou menos 2009. E aí eu sei que no comecinho de 2009 isso. Eu sei que isso foi me dando autoestima e ânimo e um ímpeto para continuar pesquisando e buscar soluções mais complexas, né. E até que chegou um dia, apareceu uma entrevista de emprego para mim, dentro de uma faculdade, e era para uma vaga de técnico de informática. E aí eu falei: "Não, vou fazer essa entrevista". E cheguei lá, só tinha gente formada, gente com técnico, né, era 2 ou 3 pessoas que tinham técnico, era tudo formado em ciência da computação. E eu não tinha nem o ensino médio na época. E aí foi muito engraçado, porque eu passei e ninguém passou, só fui eu que passei. Eu ganhei todo mundo naquela entrevista. E eram 3 entrevistas, eram 3 entrevistas, né, e eu fui reprovado em todas, mas na hora porque eu era muito infantil, só que na hora de fazer a prova prática, que era arrumar alguns computadores que tinham um laboratório de informática, e esses computadores estavam com defeito, eu fui o que mais arrumou, né, eu fui o que mais desenvolveu soluções ali nos computadores. Por quê? Porque eu era muito fuceiro, eu abria meu computador, então eu me expunha a problemas. Então eu encarava desafios da área da informática, né, eu tinha esse hábito de encarar desafios, eu gostava de aprender e superar desafios dentro da área da tecnologia da informática. E aí, eu entrei, né, eu fiquei anos trabalhando ali dentro, e eu desenvolvi tanto essa habilidade de resolver problemas de informática e de tecnologia, e principalmente das ferramentas digitais que estão dentro da área da informática, que alguns professores, né, eles começaram a me pedir ajuda para dar conteúdo, para arrumar conteúdo para as aulas deles, né. E eu falei: "Cara, agora eu tô muito absurdo, tô muito avançado". E isso me deu uma autoestima para buscar patamares e desafios cada vez maiores dentro da área da tecnologia. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu não estava mesmo interessado na área da informática, eu estava interessado na área das ferramentas que a informática tinha. Então, as ferramentas digitais. E eu cheguei, né, eu cheguei até a abrir alguns negócios, usar essas habilidades dentro de alguns negócios que eu fazia, mas o que funcionou para mim no geral, presta atenção, o que funcionou para mim no geral foi aprender a resolver problemas, do menor dos problemas até problemas maiores, ou seja, até o maior dos problemas, começando a resolver problemas pequenos, como aquele que eu resolvi com um clique, né, que eu fiquei uma semana inteira para achar a solução, porque eu não entendia nada, e era só dar um clique ou outro ali e o negócio destravava. Eu fiquei uma semana para entender como resolver um problema simples. Hoje, eu resolvo problemas extremamente complexos em minutos. Só que o que que aconteceu? Eu peguei de cara: "Olha, eu tenho um problema, eu vou encarar esse um problema, eu vou resolver esse único problema. E depois que eu resolver esse, aí eu parto para outro". Mas a base disso tudo é o interesse. É o interesse de ir mais longe, de chegar onde você não pode chegar hoje, mas você sabe que se você se esforçar, você vai chegar mais longe. Então isso para mim foi o que fez eu dominar as ferramentas digitais e essa habilidade minha de resiliência, de querer aprender coisas que eu não sei, mesmo sem ter um curso, mesmo sem ter um material pago, mesmo sem ter contato com professores, essa resiliência, essa vontade de pôr a mão na massa, de pegar um problema, encarar ele e resolver, foi a principal diferença hoje do que eu trago para mim na minha vida, então, para conseguir dominar as ferramentas digitais. E hoje, né, já olhando para trás, eu posso dizer para você que o que fez eu ter sucesso dentro da área da tecnologia da informação, da informática, das ferramentas digitais, na área da comunicação também, na área de estratégia, foi essa capacidade prática de eu vou pegar um problema, eu vou encarar aquele problema, enquanto eu não resolver aquele problema, eu não paro, eu não vou parar, não vou desistir. Veja bem, isso não quer dizer que você não precise pagar cursos. Isso não quer dizer que você não deva estudar. Eu não estudei porque eu não tinha condições de pagar. Quando eu comecei a ter condições, eu comecei a estudar dentro de cursos e eu desenvolvi muito mais rápido, muito mais além do que eu podia. Então, o que traz uma pessoa, né, pelo menos deu certo para mim, é encarar problemas de forma prática, de forma lógica. Eu vou resolver esse problema, enquanto eu não largar esse problema, eu não paro. Enquanto eu não ver esse problema resolvido, eu não vou para o próximo passo, eu não desisto também. Então, não pula etapa, resolve o que você tem que resolver, mas também não desiste. São esses 2 critérios, eu acho que é a coisa mais importante que eu trago para minha da minha história com as ferramentas digitais. Se você gostou do conteúdo e quer se aprofundar mais em como desenvolver essas habilidades com ferramentas digitais, estratégia de comunicação, eu vou deixar um conteúdo por aqui, onde você pode assistir, aprender mais e se desenvolver mais, aprofundando esse nível de conhecimento. E dia 14
Se não for dia 14, fica ligado, porque ou no meu perfil do Instagram, que é sanderson.luciano, ou aqui em outro lugar, eu vou avisar qual vai ser o dia. Mais ou menos 8 horas da noite eu vou fazer um aulão sobre como desenvolver habilidade e domínio com as ferramentas digitais, principalmente para o trabalho e para o mundo acadêmico ou corporativo, o que você precisar aí para a sua carreira ir adiante. Obrigado pela atenção, assiste o conteúdo que eu vou deixar aqui para você se aprofundar mais e eu te vejo lá.